Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. O nosso Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. No Evangelho de hoje nós nos relembramos daquela pergunta de Pedro ao Senhor que nós conhecemos bastante bem. Quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Perguntava Pedro. E Pedro fazia essa pergunta para Jesus pensando que 7 vezes já era uma coisa realmente extraordinária. Mas Jesus, que tem um amor infinito e ilimitado por cada um de nós, nos ensina que este também deve ser o nosso amor pelas outras pessoas. Por isso que, para não colocar qualquer tipo de limite em quantas vezes devemos perdoar os nossos semelhantes, é que Jesus responde, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7, que não significa este número de fato contado nos dedos, mas que significa e simboliza a misericórdia e o perdão infinito, da mesma forma com a qual Deus nos ama, da mesma forma com a qual Deus nos perdoa. E é para poder mostrar de uma maneira ainda mais contundente o que significa esse perdão que Jesus contava aos seus ouvintes uma parábola sobre um rei que necessitou acertar as contas com os seus empregados e começou a chamar os seus empregados para acertar as contas. E um deles lhe devia uma grande fortuna. Porque não tinha condições de pagar, então este rei mandou que ele fosse preso até que pudesse pagar a sua dívida. Mas por conta deste empregado ter implorado, ter chorado, ter pedido clemência e misericórdia daquele seu rei, então esse rei, com um coração misericordioso e contristado, compadecido da situação daquele seu empregado, lhe perdoa toda a dívida de uma grande fortuna. Mas é interessante que, ao contrário da forma de agir desse seu rei, este mesmo empregado que recebeu o perdão de uma grande dívida chama a uma outra pessoa que lhe devia uma quantidade pequena, mínima, e não é capaz de perdoar. Manda que aquele seu amigo fosse preso até que pagasse toda a sua dívida. E é claro que, ao saber deste fato, desse acontecimento, aquele rei chama novamente aquele seu empregado e questiona ele. Se eu te perdoei uma dívida tão grande, por que você não foi capaz de perdoar a teu irmão, que devia tão pouco a você? Por conta disso, aquele rei lhe retirou o perdão e fez com que ele fosse preso com toda a sua família até que pagasse toda a dívida. E Jesus fala que é assim que vai acontecer conosco se não perdoarmos de coração, porque Deus nos perdoa profundamente, mas nós também somos chamados a oferecer um perdão generoso a todas as pessoas. O caminho do perdão nem sempre é fácil, o caminho do perdão nem sempre é rápido, mas o caminho do perdão é sempre aquele que abre para nós as portas da salvação. Peçamos ao Senhor Deus que nos ajude a perdoar. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.